Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. O número 666 tem causado muita especulação, muitas conjecturas no mundo religioso. Alguns, por exemplo, dizem que é uma chip eletrónica, uma microplaqueta eletrónica que vão inserir nas pessoas. Outros dizem que é um cartão, ou seja o que for, têm várias teorias do que pode ser a marca da besta. Mas o que é a marca da besta? O meu tema hoje, queridos irmãos, é para falar acerca de o que é a marca da besta e como o afetará. Isso é importante para poder entender melhor as implicações e também é importante entender quem é a besta. Por isso, é importante ter o conhecimento do que é a marca da besta e quem é a besta, para estarmos bem focados em exatamente o que é a marca da besta. O que é que isso tem a ver com você e o que é que isso tem a ver conosco, comigo, consigo? E daí, o que tem a ver conosco? Tem muito a ver, porque esta marca vai afetar todos no mundo. Vejam, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, 13, versículos 16 a 18. Diz assim, a todos, sejam pequenos e grandes. Isto é, sejam pessoas que, pela maneira do mundo ver, não são lá muito importantes, ou pessoas que sejam muito importantes. Os ricos e os pobres. Os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E por isso é que as pessoas pensam que há uma chip ou qualquer coisa que vão pôr uma marca ou qualquer coisa, ou um cartão que as pessoas tenham, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois este é o número do homem. Ora, este número é 666. Queridos irmãos, afetará a todos, como lemos, a todos. Pequenos, grandes, ricos, pobres. Quer dizer que você não vai poder ir ao mercado e comprar vegetais. Não vai poder ir comprar a uma loja e comprar roupa. Ou comprar sapatos. Ou ir comprar um refrigerante. A não ser que você esteja debaixo das condições da besta. Da autoridade deste governo mundial que afetará a todos. Então, como é possível afetar o mundo todo? Imaginem, o mundo todo. Praticamente 7 bilhões de pessoas vão ter que ter uma chip implantada na mão. Queridos irmãos, como é possível afetar o mundo todo, mesmo que estejam em áreas no interior ou em áreas distantes? Vejam então um bocadinho mais acerca desta besta que começa a ser descrita na Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfémia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder,
o seu trono e grande autoridade. E então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Seja se forem em Portugal, se forem na China, se for no Brasil, se for na América, se for aonde seja que for. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Queridos irmãos, vai ser um governo mundial. Vai ser um monstro, uma besta, debaixo do controle do dragão. Então, quem é o dragão e quem é a besta? Ora, se virem uma página um bocadinho antes, no capítulo antes, da Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, como diz na Almeida Revista e Corrigida, que engana, o sedutor que engana o mundo todo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, que são os demónios. Queridos irmãos, o dragão é o Satanás, é o enganador. E ele até vai enganar as pessoas acerca do que é a marca da besta, para as pessoas começarem a pensar: bem, não vou ter esta coisa, ou este cartão, este chip, pensando que isso é a marca da besta, enquanto que têm a marca da besta. Porque estão enganados, pensando que estão a lutar contra a marca da besta, mas entretanto têm a marca da besta. Queridos irmãos, Satanás é o enganador. Isto vai ser uma coisa acerca de engano. Vejam, continuando a ler no Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias, e autoridade para agir 42 meses. Isto é, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isto é um significado em dualidade, porque 3 anos e meio é 1260 dias, e de acordo com Números 14:34, a profecia de um dia por um ano representa 1260 anos, que foi na Idade Média, como vamos ver, mas também em dualidade representa no tempo do fim, por 3 anos e meio. Mas continuando, e abriu a boca em blasfémias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Isto está a difamar Deus e os anjos justos que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Queridos irmãos, não podem pensar que eu vivo no interior e vivo nesta quinta aqui e não vou ser afetado. Versículo 8. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém vai levar uma pessoa para o cativeiro, porque não querem ter a marca da besta, para o cativeiro vai. Se alguém matar à espada, porque uma pessoa não tem a marca da besta e vão forçar essa pessoa para ser matada à espada, necessário é que essa pessoa seja morto à espada. Não vai haver misericórdia quando vão ter que ter a marca da besta e não vai haver misericórdia. Aqui está
a perseverança e a fidelidade dos santos. A perseverança e a fidelidade dos santos. O que é a perseverança e a fidelidade dos santos? Vejam no Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 a 12. Diz assim. Apocalipse, começando no versículo 14, no capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, a marca da besta. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Se as pessoas vão ter a marca da besta, vai haver um castigo. Então, o que é a marca da besta? A fumaça do seu tormento, isto é, do seu castigo, sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome, vão ser castigados para sempre. Vai ser um castigo que vai ser eterno. Isto é, a segunda morte é um castigo eterno. Aqui está a perseverança. A pergunta era: o que é a perseverança e a fidelidade dos santos? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a chave. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Cristo. Queridos irmãos, como cristãos, precisamos ter fé de Cristo. Precisamos ter a fé, acreditar nele, acreditar em Cristo e a fé que vem dele. Precisamos ser cristãos, acreditar na fé de Cristo. Mas não é só a fé. É os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui está a chave. Cristãos hoje em dia dizem: eu só preciso de fé. Guardar os mandamentos de Deus, isso é legalismo. Não precisamos disso. Queridos irmãos, é importante entendermos que guardar os mandamentos de Deus é importante. Porque aqui é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por isso vê-se, depois de falar aqui no Apocalipse 13 e no Apocalipse 14, acerca da marca da besta, depois fala, é preciso ter perseverança, e a perseverança dos santos é que são cristãos, têm a fé de Cristo e guardam os mandamentos de Deus. Mas antes de começar nesta secção do capítulo 13 e 14 acerca da marca da besta, conclui o capítulo 12 a dizendo, no versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, isto é, da mulher, isto é, da Igreja de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Como veem no grego e como veem na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida e Fiel, que têm o testemunho de Jesus Cristo e que guardam os mandamentos de Deus. Por isso vemos aqui no meio, no capítulo 13 e 14, fala acerca da besta e da marca da besta. Antes de falar disso, fala acerca daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E depois de falar disso, fala daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Cristo. Por isso, é como se esta secção da marca da besta tivesse entre parênteses, antes e depois, a dizer que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Cristo. Têm o testemunho de Cristo.
Queridos irmãos, guardar os mandamentos de Deus é importante. E como vê, a marca da besta tem a ver com desobediência a Deus. Vejam brevemente em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, quando foi Jesus Cristo dar um sermão no Monte das Oliveiras e falou acerca dos problemas que haveriam no futuro, antes da vinda dele, no Monte de Oliveiras. No versículo 4, Mateus 24, versículo 4, diz: E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane. Satanás é o enganador. E Jesus Cristo disse: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos dizendo que sou Cristo. E enganarão a muitos. Muitos dizerem que somos cristãos, que precisamos de acreditar em Cristo, mas que enganarão muitos. Em muitas coisas. E uma das coisas que vão enganar é o que é a marca da besta. Porque se você estiver enganado acerca do que é da marca da besta, sim, pode vir a ser que haja uma chip eletrónica, uma microplaqueta que ponham na pele ou na mão direita, ou pode ser que haja. E as pessoas vão lutar contra isso, pensando que isso é a marca da besta. Enquanto que a verdadeira marca da besta, eles vão aceitar. E por isso vão estar enganados a lutar contra a chip, ou o cartão, ou seja o que for, que as pessoas dizem que vai ser a marca da besta, enquanto que a verdadeira marca da besta vão aceitar. Porquê? Porque estão enganados. Enganados em muitas coisas, até enganados no que é a marca da besta. Pois a marca da besta tem a ver com guardar os mandamentos de Deus. Queridos irmãos, parte deste grande engano, instigado por Satanás, é que este governo mundial vai ser visto como um governo benigno, pelo menos inicialmente. E um governo que, embora seja benigno inicialmente, enforçará uma desobediência à lei de Deus. E basta só uma lei, não é desobedecer a todas, basta só desobedecer a uma lei. Como vem em Tiago, desobedecer a uma é como desobedecer a todas. E então o mundo aceitará este governo. Por quê? Porque o mundo vai estar numa crise terrível. Esta crise que temos presente não é nada com a crise que está para vir. O mundo vai estar numa crise terrível. Mais guerras, mais fomes, mais desastres, mais imoralidade, maior crises financeiras. E este governo, esta solução desta ordem mundial do novo governo, será visto como um governo que traz paz, que resolverá problemas mundiais. Sim, haverá palestradores muito convincentes, com muita capacidade de falar e de convencer milhões de pessoas. E esse governo trará emprego, trará paz fictícia, temporária, trará um tipo de segurança. Cuidado, porque quando há segurança, então, destruição repentina. E então resolverá esta crise, digamos assim, financeira. Vejam, por exemplo, em Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Versículo 23
a 25. Diz assim, Daniel 8, 23 a 25. Mas no fim do seu reinado, isto é, ao fim da era, do fim do reinado desta besta, que vai ser a última ressurreição deste reinado, desta besta, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Vai haver um rei nesta besta. Vai ser feroz e especialista em intrigas. Grande vai ser o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará. Vai haver uma prosperidade. E fará o que lhes aprouver. Destruirá os poderosos. Ele vai destruir as nações poderosas deste mundo, como, por exemplo, a América e outras, como a Inglaterra e outras. Destruirá os poderosos e o povo santo, isto é, a nação judaica. Por sua astúcia, os seus empreendimentos fará prosperar o engano. Vai haver um grande engano desta paz artificial e de criar estes empregos e estas coisas. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Se lerem isso, na Almeida Corrigida e Fiel diz-se viverem em segurança, ou que vivem em segurança. E na Almeida Corrigida e Fiel diz que vivem em tranquilidade. E na Bíblia inglesa, do novo rei James, diz naqueles que vivem em prosperidade. Por isso, seja despreocupados, ou em tranquilidade, ou em segurança, ou em prosperidade, que vivem em condições que fazem com que parece que tudo está a andar bem. Vivem nessas condições em que tudo está a andar bem. E por isso estão despreocupados. Não têm preocupações, está tudo a correr bem. E por isso vão gostar deste governo. E por isso vão se sujeitar a este governo que inicialmente parecerá benigno para o mundo, mas que trará grandes destruições e que destruirá os poderosos, as nações poderosas e o povo santo. Queridos irmãos, precisamos de entender estas profecias de uma maneira clara. Precisamos de entender o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse. Nós temos um guia de estudo bíblico acerca do livro do Apocalipse. E eu já dei um sermão recentemente que descreveu certas profecias antes que viriam a acontecer antes da vinda de Cristo. E por isso podem ver esse sermão que está na internet, podem baixar e podem ouvir para dar uma lembrança do que vai acontecer. Mas estudem a Bíblia acerca dos acontecimentos e do futuro para não serem enganados. Ora, o importante da profecia, queridos irmãos, não é simplesmente para ter uma grande cabeça a dizer que eu sei isto tudo. O importante da profecia, queridos irmãos, é para terem cuidado. Terem cuidado que precisamos nos arrepender e viver uma vida da maneira que seja agradável a Deus, de acordo com os princípios de Deus que são para o nosso bem. E, por outro lado, a profecia é um aviso. Por isso, para nos arrependermos e para quando vemos estas coisas a acontecer, para sabermos que, tal como estas coisas terríveis têm que acontecer, vão acontecer no futuro coisas alegres, que é a vinda de Cristo e paz mundial. E por isso nos dá uma certa esperança. Sim, enquanto estas coisas terríveis acontecem, que nós choramos quando vemos estas coisas terríveis.
vão ser tão tristes, queridos irmãos. Mas temos a esperança da vinda de Cristo para trazer paz ao mundo. Entretanto, nós temos que nos mudar e viver de uma maneira que seja agradável a Deus agora. Por isso, queridos irmãos, é importante entender isto. E para entendermos quem é a besta, é preciso fazer um estudo muito cuidadoso de quatro secções da Bíblia, 2 em Daniel, que é Daniel 2 e Daniel 7, assim como 2 no livro do Apocalipse, que é Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Eu fiz um handout para vocês verem, que descreve, que vocês podem baixar, não conseguem ver aqui nesta imagem, nesta fotografia, mas tenho um handout para vocês verem, que descreve estas secções de Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, com as várias sequências e com explicação que vocês podem usar como, digamos assim, um guia para estudarem a Bíblia. O importante é o estudo da Bíblia e entenderem o que a Bíblia diz. Temos esse handout para vocês, esse folheto anexo que podem baixar. Mas, como disse, é preciso entender estas 4 secções da Bíblia. Por isso vamos ver a elas brevemente, começando primeiro em Daniel 2. Ora, Daniel 2 é muito importante, porque Daniel 2, que é o sonho de Nabucodonosor, fala acerca destes 4 reinos, e neste sonho, que começa em Daniel 2, versículo 31 a 35, descreve o sonho, e depois, do versículo 36 adiante, até praticamente quase ao fim do capítulo, mas pelo menos até ao capítulo 45, dá a interpretação bíblica do que é esta besta. Por isso, não é a interpretação de algum homem, não é uma interpretação que uma pessoa fabrica, como muitas pessoas fabricam estas interpretações. A interpretação está na Bíblia. E por isso Daniel 2 tem a chave, porque dá a interpretação. Porque fala acerca desta imagem, desta grande estátua, que do versículo 31 a 35, que tem a cabeça de ouro, tem o peito e os braços de prata, tem o ventre e os quadris de bronze, como lê no versículo 32. No versículo 33, tem as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro, e vê-se aí que é uma estátua que fez o rei Nabucodonosor ficar assim muito deslumbrado e preocupado. E por isso quis saber a interpretação disto, que Deus deu, como lemos em Daniel 2, começando versículo 36, onde diz: este é o sonho, e também em sua interpretação diremos ao rei. E depois diz: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. Depois, no versículo 39, diz: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, e o quarto reino será forte como ferro. E depois, ao fim, no tempo destes reis, que se representa os dedos dos pés, então vê-se aí no versículo 44, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que é o reino de Deus, na terra, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outras nações, a outro povo, vai ser eterno. Deus estabelecerá o reino de Deus na terra. Isso é a nossa esperança. O ponto final disto tudo é o reino de Deus na terra, que vai estabelecer. Mas, entretanto, vai haver estas crises. E aqui dá uma explicação, a interpretação deste sonho. E por isso, através desta interpretação, e podemos ver o que aconteceu na história, e comparando com o que está na história, e o meu handout que eu vos dei, que vocês não conseguem ver, mas que descreve aqui o Daniel 2 e que tem a interpretação do que é o Daniel 2. E por isso, podem ler aí
e estudar e ver pela Bíblia, e várias pessoas concordam com isso, que esta quarta besta é o Império Romano. É bem claro, pela esta interpretação, que a quarta besta é o Império Romano. Isso é explicado em Daniel 2. Depois, quando vão a Daniel 7, Daniel recebe um sonho em que Deus revelou a Daniel mais detalhes acerca destas bestas. Vejam então em Daniel 7 que isto foi dado a Daniel quando ele tinha agora cerca de 70 anos de idade, e então vê-se que, começando a ler no versículo 4 de Daniel 7, diz: o primeiro era como um leão e tinha asas da águia, e esta é a cabeça de Daniel 2, aqui é representada como um leão. Dá uma ligação entre Daniel 2 a Daniel 7. A cabeça é o leão, que era a parte do ouro. Depois, diz assim, outra cabeça, que é o segundo animal, que representa um urso, e depois diz o terceiro, que é um leopardo, que acabou por ter 4 cabeças. Por isso vemos aqui uma cabeça que era o leão, outra cabeça que era o urso, e o leopardo tinha 4 cabeças. Por isso já vemos aqui um total de 6. E depois vemos no versículo 7 a última cabeça, que é a 7ª cabeça. Depois disso eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso. E então essa é a 7ª cabeça, e esse representa então o governo, o Império Romano, como podem estudar por vários princípios, mas veem no meu handout, que eu vos dei, neste anexo, que veem que é provado isto historicamente, que já aconteceu, e pode-se provar isso facilmente. E que tem 10 chifres. E esses chifres também são explicados, o que são, e então vê-se aqui no versículo 8, que diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre deles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados os primeiros 3 chifres. E eis que neste chifre havia olhos, como os do homem, e uma boca que falava com insolência. Então vê-se aqui que esta última cabeça, a quarta besta, digamos assim, representa o Império Romano, e que este pequeno chifre que apareceu como parte do Império Romano, que é o que hoje é conhecido como a Igreja Católica Romana e o Papado. Depois, com isto entendido, vamos então agora continuar na Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Continuamos assim, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sim, tinha 10 chifres e 7 cabeças, como vimos em Daniel 7. 7 cabeças e 10 chifres. São comparadas aí. A besta que vi era semelhante a leopardo, como vimos, tinha aí o Império Grego, que representava, como podem ler e estudar isso no meu handout e comparar o que aconteceu na história. Uma outra cabeça de urso, com os pés como do urso e uma boca como de leão. Por isso vê-se esta besta com estas semelhanças de leopardo, urso e leão, que é comparável à besta de Daniel 7, como veem. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Teve o dragão, isto é Satanás, deu esta. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte.
e como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ora, os primeiros 3 chifres, historicamente, podem verificar, esses que foram arrancados, esses primeiros 3 chifres, ok? Esses primeiros 3 chifres foram os vândalos, os érulos e os ostrogodos. E foi nessa altura, então, que a Igreja Católica já estava bem formada e estabelecida e tornou uma posição de liderança no Sacro Império Romano, porque houve a queda do Império Romano e depois da queda do Império Romano foi, digamos assim, restabelecido através do que se chamava o Sacro Império Romano por vários anos, muitos anos. E assim, na Apocalipse 13, vê-se 2 bestas. Vê-se 2 bestas. Porque uma besta que emergiu do mar, isto é, do povo, que é o governo, o Império Romano, que é descrito na Apocalipse 13, de versículo 1 a 10. Vejam, por exemplo, o versículo 3 e 4. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Vê-se aqui que esta besta, então, foi, digamos assim, dada uma vida nova, porque a ferida de morte foi curada. Esta ferida mortal foi curada. E como veem no meu handout aqui, vê-se aqui esta ferida mortal, vê-se aqui a ferida mortal, vê-se os 3 chifres, então vê-se este chifre pequenino, que então se impõe, e daí para diante vê-se o governo controlado por este chifre pequenino, que é descrito na Apocalipse 13 como outra besta. Na Apocalipse 13, começando no versículo 11, fala acerca desta segunda besta, que emergiu da terra. Não emergiu dentre o povo, que é representado como o mar, que é o povo, mas emergiu da terra. Isto é, não emergiu do céu, emergiu da terra. Quando o reino de Deus vier, virá do céu. Jesus Cristo vem do céu, mas isto veio da terra. E o rei que está na terra agora, o Deus que está na terra, que foi tirado para a terra, Satanás. Por isso emergiu da terra. E parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Vejam aqui no versículo 11. Apocalipse 13, versículo 11. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Isto é, esta besta exerce a autoridade da primeira besta. Ora, a primeira besta, como expliquei, é o Império Romano, que depois se tornou o Sacro Império Romano. E por isso, esta segunda besta que emerge da terra, que representa o Império, a Igreja Católica, esta segunda besta, vai controlar o Império Sacro Romano. Diz assim. E por isso exerce toda a autoridade da primeira besta. E por isso faz coisas com a autoridade do governo. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Até fogo do céu faz aparecer à terra. Queridos irmãos, a Bíblia revela, e podemos ver da história, que esta segunda besta, estamos a falar então de 2 bestas. Uma é o Império Romano, tem as 7 cabeças e isso tudo. E outra é a Igreja Católica. A Igreja Católica só tomou controle da besta depois dos 3 primeiros chifres
terem sido arrancados e depois de ter a ferida mortal. Isto é, depois da queda do Império de Roma e depois dos 3 primeiros chifres, que são os vândalos, os érulos e os ostrogodos, então daí adiante é que a Igreja Católica teve um controle sobre o Sacro Império Romano. Nesta semana que passou, na segunda-feira, no dia 11 de fevereiro de 2013, o Papa anunciou a sua demissão. Foi uma coincidência talvez interessante que uma faísca caiu sobre a Basílica de São Pedro no Vaticano nesse mesmo dia, depois de ele falar. E por isso pessoas dizem, talvez isso seja mais do que uma coincidência, porque diz aqui em versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Satanás vai operar grandes sinais sobre esta besta que é representada como a Igreja Católica. Então, continuamos esta descrição, que é muito importante entendermos. É um ponto muito importante. Em Apocalipse 13, temos 2 bestas. A primeira besta, que emergiu do mar, que começa no versículo 1, que é representada como o Império Romano. A segunda besta, que emergiu da terra, é representada como a Igreja Católica, que vai governar, controlar o Império Romano, mas só depois da queda do Império Romano e só depois dos primeiros 3 chifres terem sido arrancados. Por isso, queridos irmãos, é que a besta da Apocalipse 17, que é montada por uma mulher, a grande meretriz. Essa grande meretriz, a mulher, que representa também essa Igreja Católica, só monta os últimos 7 chifres dos 10 da besta da Apocalipse 13. Como lemos, Apocalipse 13, a besta, que começa no versículo 1, vai ter um golpe mortal, 3 chifres vão ser arrancados e depois ficam só 7 chifres. A besta que fica então só tem agora 7 chifres. Essa besta então é montada pela mulher da Apocalipse 17, a grande meretriz. Mas agora só tem 7 chifres, isto é, 7 governos. Por isso, vai reinar sobre esse período, inicialmente, por um período de 42 meses, como lemos, ou seja, 1260 dias, de acordo com números 14:34, um ano por um dia na profecia, e isso vê-se no meu handout, que eu descrevi aqui, que é este período de 1260 anos aqui, um período de 1260 anos, em que vê-se que houve vários governos da restauração imperial, primeiro de Justiniano, que se submeteu à supremacia do Papa, depois o reino franquista, com o Carlos Magno, que foi coroado pelo Papa, depois o Sacro Império Romano de Otão o Grande, coroado pelo Papa, depois a dinastia de Habsburgo de Carlos da Áustria, que também veio a ser Carlos de Espanha, coroado pelo Papa, e depois o reinado do Napoleão Bonaparte, também foi coroado pelo Papa. E esse período durou 1260 anos, em que foi o período da Idade Média, em que houve uma grande perseguição à Igreja verdadeira, à Igreja de Deus, àqueles que observavam os mandamentos de Deus, particularmente ao sábado. E por isso aqui vemos, queridos irmãos, que a Apocalipse 13, este aqui, vê-se que
a partir do 4 chifre, houve um período de 1260 anos, que é um período de que a Igreja foi atacada, que foi a Idade Média, em que houve uma idade escura, um período escuro na história mundial de grande desastre. Mas isso é dualidade, como disse, porque vai haver esses 42 meses, que são 3 anos e meio, que vai representar um período no futuro, em que vai haver uma renovação deste Império Romano, que vai ser através, digamos assim, de uma revitalização da União Europeia, de uma Europa unida, com 10 nações, que vão ser controladas por um rei, um governante, e esse governante vai ter poder, vai ter influência de outro governante, que vai ser o falso profeta, que vai dar através de Satanás, vai dar um certo poder a este governante da União Europeia, que vai ser renovada, vai ser mudada bastante, porque vai ser 10 nações, e vai ser, como disse, vai haver então uma influência católica que vai afetar muito, com o falso profeta, vai afetar então este Império Romano. Queridos irmãos, agora que sabemos quem é a besta, que é o Império Romano, e sabemos que a mulher que monta a besta, essa mulher é de Apocalipse 17, que é a grande meretriz, que é a Igreja Católica, podemos entender melhor o que é a marca da besta. Que lei dos 10 mandamentos de Deus é que a Igreja Católica alterou? Queridos irmãos, a Igreja Católica alterou o sábado para o domingo. Isto é um fato. Isso foi realizado, ou legalizado, digamos assim, pelo Concílio de Niceia, convocado por Constantino, um imperador romano, no ano 325. E por isso, queridos irmãos, precisamos de entender o que é o sábado. O sábado é um sinal muito importante de Deus. É parte dos mandamentos da lei de Deus. E se vamos guardar os mandamentos de Deus, vamos observar o sábado. E lembrem-se, aqui está a perseverança e a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé em Cristo e a fé de Cristo. Então, a marca da besta é observar o domingo. A marca da besta é a guarda do domingo. Isto tem estado em existência há muitos anos. É até pré-cristão. Como antes dos tempos de Cristo, era um dia dedicado ao culto do sol. Mas foi legislado no ano 325, no Concílio de Niceia, como disse, que foi convocado pelo imperador Constantino. Foi legislado nesse dia como um dia de descanso, como um dia para ser guardado. E depois veio a ser forçado pelo Sacro Império Romano durante a Idade Média. Essa marca da besta existe ainda hoje. E será forçada pela vindoura e reformada União Europeia, seja o que venha a ser chamada. E esse governo europeu vai ser, digamos, uma renovação, uma ressurreição do Império Romano. Será montada, será encorajada pela Igreja Católica.
E parte da Igreja Católica haverá então um Papa, ou possivelmente que seja um Papa, que será o falso profeta, o anticristo, que vai ser uma pessoa muito carismática, possivelmente, e que vai ser inspirada diretamente por Satanás e vai ter poderes de fazer grandes sinais e grandes milagres. Ora, voltando à marca da besta. Como é que a marca da besta pode ser a guarda do domingo? Vejam, por exemplo, como é possível criar dificuldades a uma pessoa, a uma família, para terem emprego se não trabalharem no sábado. Principalmente vamos ser muito afetados se a guarda do domingo vai ser forçada pelo governo, seja isso o governo nacional ou o governo federal. Imaginem que o governo federal passa uma lei, porque é influenciada pela Igreja Católica e por este governo mundial da besta, a dizer que têm que trabalhar ao sábado e descansar no domingo. Ora, a capacidade de trabalhar, queridos irmãos, é um sinal ou uma marca de usar as mãos, principalmente a mão direita. A mão direita é representante da habilidade de trabalhar. E se não temos emprego, não temos dinheiro. E se não temos dinheiro, não temos possibilidade de comprar nada. Principalmente se o mundo todo diz: não quero que tu estejas aí a guardar o sábado. E se não temos dinheiro, não podemos comprar nada, então vai ser uma grande crise pessoal e da família. Maior que ainda é hoje. Porque vai ser forçado. Forçado. Como lemos anteriormente, diz aquele que quiser pôr uma pessoa no cativeiro, vai para o cativeiro. Aquele que quiser matar com a espada, ou vai ser assassinado, por causa disto, vai ser assassinado, vai ser matado. Vai acontecer. E por outro lado, a guarda do domingo é uma coisa mental, uma coisa da cabeça. Porque as pessoas pensam que é correto guardar o domingo. Porque é o dia do Senhor. É o que as pessoas pensam. E pensam, o sábado é legalismo. E por isso estamos libertados disso. Por Cristo. E por isso o importante é guardar o dia do Senhor. Porque dizem, foi o dia em que Cristo ressuscitou, embora não tenha sido. Mas dizem que sim. Sim, encontraram-no no primeiro dia já ressuscitado. Mas não diz que necessariamente ressuscitou no primeiro dia da semana. Ora, por isso vemos a guarda do domingo afeta o nosso trabalho, a mão direita, e afeta a nossa maneira de pensar, porque é uma religião, é uma coisa mental. Uma marca, um sinal entre os olhos, uma coisa mental. Leiam então de novo Apocalipse 13, versículo 16 a 18. Que diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita. Afeta o trabalho. E sobre a fronte, esta maneira de pensar, uma coisa religiosa, uma coisa mental, sentimento que as pessoas têm, para que ninguém possa comprar ou vender. Senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Porquê? Porque tem a marca, observam o domingo. O nome da besta respeitam esta besta, que é o governo que dá o emprego, e tem o número do seu nome. Qual é o número do seu nome? O número do seu nome é o 666. E há muitas, várias maneiras que várias pessoas dizem e explicam que o número 666 aponta diretamente para Roma, para a Igreja Católica e para o governo romano. Por isso, vê-se que é
este governo romano, europeu, que vai ser a besta e que é influenciado por uma igreja, que a igreja católica, que vai ter esse controle assim tão grande, e a marca da besta é a guarda do domingo. Por isso, se as pessoas dizem, eu não quero este chip porque não quero a marca da besta, estão a ser enganadas. Enquanto, por outro lado, guardam o domingo. Veem como podem ser enganadas? E vejam outro ponto. Como a lei de Deus é um sinal. Vejam comigo, se faz favor, em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos começar a ler primeiro no versículo 1 e depois no versículo 6 a 8. Deuteronômio, capítulo 6. Estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem para que cumprisses na terra e que passas para possuir. Então, continuando no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno, isto é acerca dos mandamentos da lei de Deus, estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e levantar. Precisas de pôr as leis de Deus no coração. Não é só uma coisa num papel ou coisa, mas é no coração, que é uma intenção, uma motivação. É a nossa motivação, o desejo de fazer o que Deus diz, porque é para o nosso bem. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. As leis de Deus são sinal na tua mão direita e entre os olhos, na frente, aqui, na frontal. Então temos aqui um sinal que afeta a sua forma de comportamento, que são as leis de Deus. Ora, um sinal é voluntário. Uma marca é forçada. Queridos irmãos, vejam como Daniel 7 fala deste pequeno chifre. Daniel 7. Daniel 7 fala deste pequeno chifre. Vamos ler no versículo 25. Daniel 7, versículo 25. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo. Este pequeno chifre que ficou a grande meretriz, a mulher que monta a besta, ou esta outra segunda besta, como expliquei. Diz assim, este pequeno chifre, no versículo 25, proferirá palavras, isto é, este falso profeta. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Queridos irmãos, vejam como a Igreja Católica, que é representada por este pequeno chifre, tentou ou cuidou em mudar os tempos e a lei, mudando do sábado para o domingo. Mudou a lei. Mudar o tempo, o ciclo semanal. Em vez de descansarem ao sábado, descansaram ao domingo. Mudaram o tempo e mudou a lei. Queridos irmãos, a evidência é bem clara que a marca da besta já existe. Não é uma coisa que virá a existir. Já existe. E tem existido há muitos anos, há muitos séculos. A marca da besta não é uma chip, ou um cartão, ou qualquer coisa que as pessoas pensam que vai aparecer e por isso que vão lutar contra isso para não ter essa marca. Enquanto fazem isso, estão enganados, porque entretanto têm a marca da besta, isto é, guardam o domingo. Por causa disso, queridos irmãos, afetará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres. Todos, pequenos e grandes, não vão poder comprar vegetais, roupa, sapatos, refrigerantes, seja o que for, a não ser que guardam o domingo. A não ser que estejam debaixo das condições
de trabalhar ao sábado. Esse será forçado por este governo mundial, porque vai ser uma lei no país, nas nações, que é encorajado pela Igreja. Assim é possível afetar o mundo todo, até em áreas no interior e áreas distantes. E afetará você e afetará a mim. Vai nos afetar a todos. A não ser que Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Alguns, na Igreja de Deus, vão escapar. Outros não vão escapar. Mas precisamos de, por isso, orar para que possamos escapar. Vigiar. Queridos irmãos, eu não estou a falar de um arrebatamento secreto, porque isso não é bíblico. Estou a falar de que parte da Igreja será protegida. Na terra e não no céu. Na terra. Vejam Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, começando no versículo 13 até ao versículo 17, que diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, porque vê que é o tempo do fim e agora fica muito irado, perseguiu a mulher, isto é, a igreja. A mulher é sempre representando uma igreja. Agora, neste caso aqui é a igreja de Deus. Perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher, isto à igreja de Deus, as duas asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de tempo. Isto é, 1 ano, anos e metade de 1 ano. São 3 anos e meio. Que é exatamente este período de 42 meses. Este período da grande tribulação. Ora, queridos irmãos, eu dei a vocês num sermão prévio, e também está ligado a este sermão, digamos assim, este gráfico de explicação que vai haver os 4 cavaleiros e depois, entretanto, aparecerá o falso profeta, o homem do pecado. E depois vai haver um período em que a abominação de desolação vai ser vista. E nesse período, então, a igreja vai ter que fugir. Parte da igreja vai fugir. Não é toda a igreja de Deus, só parte da igreja vai fugir. Outra parte ficarão e serão afetados pela grande tribulação. A grande tribulação é o período em que vai este falso profeta reinar e forçar a marca da besta. E ninguém vai poder evitar isso. Mas certas pessoas ainda vão sobreviver disso. E vão se arrepender. E depois essas pessoas vão ser seladas. Como lemos aqui, esses serventes vão ser selados ou protegidos. Porque este período é o período da ira de Satanás. E depois então vêm as 7 trombetas, vêm os sinais celestes, e depois as 7 trombetas que representam a ira de Deus, o começo da intervenção de Deus, até a última trombeta ser ou representar a vinda de Cristo. Isto eu já descrevi e podem baixar para ver isso baixar esse documento e estudarem por si próprios. Mas como estava a ler aqui, no versículo 14 de Apocalipse 12, diz assim: E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto no seu lugar. Não é um arrebatamento para o céu. Vão voar, vão fugir para um lugar na terra, no deserto, protegidos da boca de Satanás, aí onde será sustentado durante o tempo, tempos e metade de tempo, fora da vista da serpente. Satanás não vai poder influenciar essas pessoas aí.
com a guarda do domingo e outras coisas. Então a serpente, isto é, Satanás, arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Isto é, um exército, uma força militar, para tentar atacar estes que estão a fugir, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, isto é, pela esta força militar. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio. Engoliu esta força militar que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão. O dragão então ficou muito zangado, Satanás ficou muito zangado, e então, contra a mulher, isto contra a Igreja de Deus, e foi pelejar com o resto da sua descendência, com o resto da Igreja de Deus que não fugiu, que foram aqueles que, como lemos em Lucas 21:36, que foram considerados por Deus como aqueles que seriam protegidos. Por isso é que diz vigiai. E irão e o dragão então vai pelejar com o resto desses, que são os que guardam os mandamentos de Deus. Sim, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas não guardaram de uma maneira tal que foi aprovada por Deus. Queridos irmãos, se você está agora voluntariamente a obedecer às leis de Deus, talvez Deus, então, ache que não precisa de o provar pelo fogo da grande tribulação. Mas se você está a observar assim, morno, meio quente, meio frio, talvez Deus decida que vai precisar de o pôr no teste do fogo da grande tribulação. Simplesmente agora, queridos irmãos, temos uma escolha. Temos uma escolha agora. Ou seguimos o sinal de Deus, que é observar as leis de Deus, incluindo os seus mandamentos, incluindo o sábado e os sábados anuais também. Ou seguimos a marca de Satanás, a marca da besta, que é a guarda do domingo. Orem, queridos irmãos, porque precisamos da vinda do reino de Deus para trazer a paz à terra, para que seja feita a vontade de Deus, tanto na terra como no céu.